você uma ótima quinta-feira. Quero você com a sua lição na mão, porque nessa quinta a nossa lição tem como título Quando Deus não se agrada de sacrifícios. Sim, isso acontecia. E a gente consegue presenciar isso desde o livro de Gênesis, onde Abel e Caim levaram as suas ofertas, né? E um ofertou o cordeirinho, sacrificou o cordeirinho, enquanto o outro levou frutas. E, claro que foi recusado. Por quê? Porque o sacrifício exigido por Deus era um cordeirinho perfeito. Só que isso não aconteceu só lá no livro de Gênesis. Isso aconteceu em vários outros momentos. E o salmista, ele falou a respeito disso, de que Deus não se agradava de alguns sacrifícios. Como os profetas e os salmistas, ambos, eles condenavam algumas formas erradas de adoração. Então, o que acontece? Existe uma distância gigantesca do tamanho do mundo entre adoração e espiritualidade. A mesma coisa acontece entre cristianismo e religiosidade, tá? É muito diferente, é completamente o oposto você ser um religioso e você ser um cristão verdadeiramente. E o mesmo acontece na questão da adoração. Uma coisa é você dizer que está adorando, prestando uma adoração. Outra coisa é a espiritualidade, que vai resultar na verdadeira adoração. Deus, ele não repreendia o seu povo porque eles estavam fazendo sacrifícios, porque era isso que eles deveriam fazer. Mas a forma como eles iam até lá para fazer esses sacrifícios, porque a sua vida pessoal não batia com a sua adoração. Uma coisa estava distante da outra. A mesma coisa acontece com a gente hoje. Deus recusa a nossa adoração? Recusa. Se a sua vida pessoal é oposta à vida que você manifesta na igreja, sua adoração não vale de nada. A nossa adoração começa onde? No particular, na nossa vida diária. A pessoa que você é com seus colegas de trabalho, a pessoa que você é com seu vizinho, a pessoa que você é com a galera lá da academia que te cumprimenta, a pessoa que você é com a sua família. Então, toda a nossa vida é um conjunto que resulta na nossa adoração. Não tem como eu passar a semana toda fazendo trambiqueiragem e coisa errada no meu trabalho, passando a perna nos outros e chegar no sábado e querer prestar uma adoração verdadeira a Deus. Não tem como, porque eu passei a semana toda fazendo o oposto do que Deus espera de mim. E agora no sábado, do nada santificou. Não é assim que acontece. Então a nossa vida pessoal precisa estar alinhada com a nossa adoração. Caso contrário, Deus não aceita, porque Ele sabe o que se passa verdadeiramente na minha e na sua vida. Então a nossa vida precisa estar alinhada com a nossa adoração. As formas de adoração se tornam um fim em si mesmas, em oposição ao Deus a quem esses rituais devem apontar e revelar. Sacrifícios não são suficientes. De que adiantavam esses sacrifícios se o coração dos que ofereciam não estava cheio de arrependimento, fé e tristeza pelo pecado? De que adianta eu adorar a Deus se eu cometi um pecado e me senti bem fazendo aquilo? Falar, não, eu cometeria de novo. Então a minha adoração não pode ser uma adoração real, porque eu preciso me arrepender. Eu preciso sentir tristeza pelo erro que eu cometi. Eu preciso entender que aquilo me afasta tanto de Deus a ponto de nunca mais querer realizar um ato como aquele outra vez. Então a nossa adoração só é aceita por Deus mediante um arrependimento genuíno, mediante tristeza perante o pecado. Os problemas que os salmistas viram eram os mesmos que Jesus encontrou em relação a alguns, especialmente os líderes, durante o seu ministério terreno. A nossa vida, nós enquanto líderes, eu não sei se você é líder de algum departamento aí na sua igreja, se você é ancião, mas nós líderes, nós temos que ser influências positivas para os nossos liderados. Nós temos que ser referência. Por exemplo, eu amo fazer ação missionária, mas eu não posso exigir isso dos meus jovens
se eu não fizer. Então eles só vão sentir vontade de fazer porque eles vão ver o quê? Peraí, o meu líder tá mostrando o que eu devo fazer. Começa por ele não tá mandando eu ir. Ele mostra primeiro o que eu tenho que fazer. Então a mesma coisa não adianta você exigir da sua igreja uma consagração, uma adoração genuína, se isso não é real na sua vida. Nós só podemos pregar, nós só temos autoridade de falar aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós realmente somos. Ninguém de nós é perfeito. Ninguém. Não tem um ser humano, nenhum na face da terra, que é perfeito e sem pecado. Todo mundo erra. Mas a partir do momento em que eu me consagro ao Senhor, a partir do momento em que eu busco o Senhor e passo a entristecer-me pelos erros cometidos, a minha vida vai sendo transformada e as minhas ações vão demonstrando aquilo que eu tenho feito na minha vida pessoal. Uma vida de entrega, uma vida de arrependimento, uma vida de sacrifícios, mas uma vida que é de adoração real, uma vida que é de uma adoração verdadeira com Deus. Só que para isso acontecer, nós precisamos de consagração. Eu espero você aqui amanhã para nós continuarmos estudando juntos, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.